E aí galera, aqui é o Yohan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje eu tô trazendo para vocês a minha análise detalhada, estrela por estrela, efeito por efeito, da nova Fight Soul, a Arcane Fight Soul. Que é uma Fight Soul excelente, que vai mudar o meta. Então, cara, presta atenção. Deixa comentário se tiver qualquer coisa. Se quer esse conteúdo antecipado, não esquece de se tornar membro do canal. Não esquece de clicar e dar uma chance aí para a família Yoyo se juntar aí a nós, ter um bate-papo legal lá no grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente antecipa esse conteúdo, a gente conversa sobre várias coisas e vocês dão aquela força para a gente continuar nos trabalhos. Mas se não der, sem problema, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal, pelo menos ativar as notificações, isso ajuda também com o algoritmo do YouTube, assim mais gente conhece o canal. E bora conferir mais essa Fight Soul juntos. Vem comigo! Beleza, galera, então vamos começar com a primeira estrela, que já é fantástica. Então já vou dar o spoiler de cara aqui da minha conclusão. Sim, vale a pena você pegar a Arcane, mesmo que você pegue só uma estrela. Investe e deixa uma estrela, mesmo que não dê pra você ir pra frente com ela de cara. Pega e põe no time que vai ser uma boa pra você. Maravilha? Mas vamos lá. O que faz então, Yohan? Por que você tá falando, pega não importa como, põe uma estrela, sabe? O que faz? Vamos lá. A primeira estrela garante 2 efeitos, basicamente. O primeiro é um agigantamento, do personagem, que a gente já viu acontecer com personagens em si, eles mesmos tendo a skill, ou então com uma Fight Soul, por exemplo, a War God, né? Mas, claro, esse aqui é um pouco diferente, porque como funciona, como ativa esse agigantamento, nesse crescimento do personagem, fica grandão na tela. Vai ativar quando ele receber 20 pancadas. Qualquer tipo de hit, né, qualquer tipo de golpe conta. Quando receber 20, ele fica gigante, tá? Ele cresce o tamanho do personagem lá. Claro que crescer só o tamanho é só estético, mas o que mais que vem com esse crescimento? Bem, aumenta o dano dele, a resistência, né, damage res rate, e também o dano do ult permanentemente, tudo isso em 25%, não pode ser dissipado, tá? Então cresceu, já tem esses aumentos, que é bem legal. Então esse é o efeito número 1. Levou 20 pancadas, aumenta de tamanho e ganha damage res rate e ult damage. Maravilha? Agora, o mais importante efeito é o segundo. E é por isso que justifica você pôr no time com uma estrela só que seja. Claro, quanto mais estrelas, a gente vai ler aqui, vocês vão entender, melhor. Mas com uma já funciona. Por quê? O segundo efeito é o seguinte. Quando ele ultar, o personagem que estiver com essa Fight Soul ultar, e ele acertar um inimigo que tá com aquele buff da Lamb, tá? Que aqui chama de Espírito do Cordeiro, mas é o que faz os personagens terem possibilidade de ressuscitar com a Lamb, tá? O efeito que a Lamb dá para os personagens, tá? Se ele acertar alguém com esse efeito, então não é só o personagem que tá com a Lamb, mas pode ser qualquer um, basicamente, do time, que dependendo de que nível você tem a Lamb, né? No caso, o seu oponente tem a Lamb, vai pegar o time inteiro, né? Então, se ele acertar alguém que tá com esse buff e diminuir o HP desse personagem de 20% para baixo, né? Para baixo de 20, sem matar, digamos que não iria matar, ele imediatamente usa a foice da Arcane, que é uma foice bem similar com a Orochi Power Death, né, bem parecido, a animação inclusive e os efeitos também, como vocês estão vendo, dá uma foiçada no personagem, matando esse personagem, ignorando todas as resistências à morte, ressurreição e etc. Então, é como se fosse um Orochi Power Dead, só que nessa circunstância, um ult que acerte alguém que tenha esse buff dado pela Lamb Fight Soul. Então, por isso, galera, que eu falei no grupo de membros, quem tá lá já sabe, que é a morte da Lamb Fight Soul. Claro que vai ter um tempinho até todo mundo pegar, ou uma quantidade interessante de pessoas pegarem essa Fight Soul, mas assim que pegar, galera, acabou. Mesmo uma estrela já
é bem chato. Ok, mas independente da mudança da Fight Soul, do meta, etc., o que mais que faz? Basicamente, esse efeito tá claro, imagino eu, mas qualquer coisa deixa nos comentários, porque é o efeito mais importante dessa Fight Soul, mas só pode ser ativado a cada 2 turnos, o que não é muita coisa, e cada level dessa Fight Soul que você tiver aumenta o limite do HP em 10%. Então, por exemplo, você tem ali em 2 estrelas, já aumentaria mais 10%. Então, se você baixar de 30%, já funciona. Aí depois, com 3 estrelas, 40%, 4 estrelas, 50% e 5 estrelas, 60%. Então, realmente, bateu, morreu. A cada 2 turnos vai limar alguém. Então, você coloca isso aqui num personagem que dá bastante dano, que ulta bastante, por exemplo, o Ashe ou o K, e é só ver a magia acontecer. Ok, então já entendemos que uma estrela funciona, e quanto mais estrelas tiver, melhor. Claro que, eventualmente, todo mundo vai deixar de usar a Lamb, e aí não vai ter um efeito melhor que essa Fight Soul tem, não vai ser tão importante, como ocorreu com a meditação, né? Que dava para você acertar todo mundo, mesmo quem tivesse dodge. Quando as ninjas saíram do meta, ainda é uma boa Fight Soul, mas perdeu uma boa parte, né? O grande diferencial dela. Vai ocorrer com a Arcane também, mas claro, vale a pena pegar e upar, porque, enfim, você vai forçar os seus adversários a tirar a Lamb. Beleza? Mas vamos lá. Vale a pena, depois todo mundo tirar a Lamb, continuar com essa Fight Soul no time? Vai depender das outras estrelas, e é por isso que a gente vai conversar a respeito delas agora. A segunda estrela vai melhorar o efeito de gigantificação, ou agigantamento aí, né? Quando ativar esse efeito, lembrando 20 pancadas, os benefícios vão ser dobrados, ou seja, 50% de damage, 50% de res rate, 50% de dano do ult adicional. Top, hein? E não para por aí. Vai aumentar também a tenacidade em 100%, e além da própria tenacidade, também 30% da tenacidade de todos os aliados que tiverem na mesma linha por 2 turnos. Não pode ser dissipado. Tá bom? Então, segunda estrela, excelente. Deixa a gigantificação muito melhor, dobrando os valores, também dando a tenacidade 100% animal, e por 2 turnos para os aliados 30%. Vamos ver então a terceira estrela, galera. A terceira estrela melhora ainda mais a gigantificação. Como? Permanentemente aumentando a chance de critar em 100% e a força do crit, ou seja, quanto dano vai dar o crítico, em 50%, não podendo ser dissipado. Então é animal, cara. A partir do 20º hit no personagem, aquele personagem tende a melhorar muito dano e resistência. Além disso, também vai ganhar um outro buff novo, chamado Guarda Arcana, ou Arcane Guard, ou Arcane Guard. E o que faz esse buff? Faz com que por um turno, nenhuma fonte de dano, nenhum dano que esse personagem receba, possa ser maior do que 5% do máximo HP desse personagem. Então, no turno seguinte, que ele ganha essa gigantificação, que ele fica grande, basicamente ele não vai levar dano nenhum, tá? Ele fica imortal, basicamente, no próximo turno. Por quê? Porque todo o dano que ele receber vai ter um cap de 5% do máximo HP dele, que é basicamente o que ele vai recuperar sozinho, com algum mecanismo qualquer de recuperação de HP. Então, não vai ter como matar ele no próximo turno. Isso já está basicamente feito. Mas tem mais coisa ainda. Claro, porque é só um turno, então não é grande coisa, apesar de já ter melhorado o crit rate e crit damage. Então, animal. Mas essa guarda é mais ou menos, é só um turno, mas é bom, é muito bom, mas só um turno. Então, o que acontece? Quando ele receber 30 hits, ou seja,
30 pancadas ao invés de 20, todos os lutadores da mesma linha dele vão receber essa guarda arcana, esse buff, pro próximo turno. Então, isso é muito legal. Por um turno, a linha que tiver esse personagem basicamente fica imortal, não vai receber basicamente dano, tá? Então, pensa bem onde você vai colocar esse personagem, porque aí você vai conseguir segurar bastante aquela linha onde ele estiver, melhorando o buff, como a gente já viu na estrela 2, e agora na estrela 3, a resistência. Top, hein? A quarta estrela fala também sobre efeitos que acontecem quando o seu personagem, o personagem que tiver com essa Fight Soul é atacado. Mas dessa vez não vai ser ele que vai receber um buff, mesmo porque já buffou basicamente tudo que podia. O que vai acontecer agora é que ele vai debuffar o inimigo. E como? Se ele for atacado 4 vezes no mesmo turno, no próximo turno, aleatoriamente ele vai reduzir o dano e a resistência a dano de um inimigo aleatório em 20% por 2 turnos. Além de reduzir damage e res, resistência e dano, vai reduzir também o rage desse personagem aleatório em 200. Não pode ser dissipado e cada hit adicional, cada vez que você tomar uma outra pancada, que começa com 4, né? Então vamos dizer, tomou a 5ª pancada e assim por diante, vai reduzir de novo dano e resistência em 5% mais. E também o rage em 100. No máximo em 20% mais e 400 de rage. Então, beleza, começa com 20% e 200. Vamos dizer que ele tomou todas as pancadas possíveis. Beleza, aí ele vai reduzir 40% de resistência, 40% de dano e 600 de rage. Então esse é o máximo de um alvo, de novo, aleatório. Legal, o debuff é bem legal. Pena que é só um, mas também senão seria muito overpower. Só que tem mais. Se ele receber 6 pancadas no mesmo round, ele vai, no próximo round, aumentar a resistência de todos os personagens da linha de frente, todos os aliados, né, da linha de frente, em 25%, e o dano de todos os aliados da linha de trás também em 25% por 2 turnos, não podendo ser dissipado. Então, é mais um buff para o seu time, tanto para a linha de frente quanto para a linha de trás. Se atacado 6 vezes no mesmo turno, não é super fácil, mas com personagens como o K lutando toda hora, e dependendo de quantos personagens você tem vivo no time, fica cada vez mais fácil. Então é bem possível, acaba ficando bem possível você receber 6 hits e melhorar muito, tanto a resistência quanto o ataque, aí o dano. E aí a quinta estrela, assim galera, até aqui eu achei que quarta estrela é top, cada estrela vai melhorando muito. De novo, a primeira estrela é fantástica, a segunda estrela é muito boa também. A terceira estrela com aquele esquema do guard por um turno é interessante, não é assim top, mas é interessante. A quarta estrela ajudando dano e resistência da galera, mas aí precisa atacar várias vezes, então não é sempre que vai funcionar. Também é meio questionável, mas eu imagino que tenha sido claro na facilidade que acaba rolando de acontecer, de dar trigger. Então é uma estrela que ainda compensa. A quinta estrela, vamos lá, vocês me ajudam a concluir. Eu não acho ela tão boa quanto as outras, mas claro que é bem legal. Mas assim, pensando no investimento, eventualmente todo mundo vai chegar aqui em 5 estrelas de todos os Fight Souls, tudo mais, mas pensando em prioridade, deixem nos comentários depois o que vocês acham. Mas vamos comentar para vocês poderem deixar a opinião. Olha só, quando no mesmo turno o personagem que tiver com essa Fight Soul tiver o Rage reduzido 2 vezes, no começo do próximo turno ele fica imune à redução de Rage por um turno. Então, um turno ele não tem como fazer nada. Ele vai tomar os 2 hits, vai ter o Rage reduzido e é isso mesmo. Só que aí no outro turno não vai poder mais reduzir o Rage dele naquele turno. Ficou claro? Beleza, só que além disso, para cada outro hit que tente diminuir o rage dele,
ele vai ganhar 400 de Rage no turno seguinte. Então, aí sim parece bem legal. Porque o que acontece? Se levar 2, não tem o que fazer, como eu falei. No próximo turno você vai ficar imune, ótimo, maravilha. Mas se você levar 3, aí você já começa a recuperar o Rage. 400 em 400. Depende, por isso eu falei, é circunstancial. Tem bastante personagem que diminui Rage e tudo mais. Então pode ser, mas entendeu? Vai depender do meta, da quantidade de personagens que tem que fica diminuindo o Rage. Ou então, do core, né? Tem muita gente que usa, por exemplo, eu uso o meu core pro K, é o de diminuição de Rage. Ah, mas ele é melhor com o de ataque. Bem, depende da sua estratégia. Tá? Eu coloco o meu ataque no Chris e na Yuri. Então deixo eles serem meus DPS, enquanto o meu K é para controle, porque meu K também está na linha de frente. Eventualmente o K indo para trás, tirando algum dos DPS, pode ser que ele herde isso daí. Mas são essas coisas, esse tipo de bate-papo que a gente tem lá no grupo de membros. Então, as coisas de buildar o personagem não é tão simples, tá? Eu dou só um adendo aqui rapidinho. Esse tipo de discussão que eu acho legal quando a gente tem no grupo de membros. Porque os caras falam, pô, só Yuri tá da hora. Ninguém usou o Yuri, né? Se você tá vendo esse vídeo mais pra frente, você nem sabe do que eu tô falando. Mas houve um momento em que veio a Yuri Tengu pro jogo. Ninguém pegou ela. Eu acho que eu sou a única pessoa no global bem colocada que usa ela no time. Demorou pra ajustar, saber que tipo de core que tem que pôr, que tipo de fight soul, enfim. Mas tudo. O próprio núcleo também influencia, o chip vermelho influencia, a runa. Então, isso que é legal do KOF, porque um personagem, depende de como você builda, colocar no lugar certo por causa do Rush Power também, enfim. E o do seu time, você pode fazer ele brilhar ou não funcionar de jeito nenhum. Então, tá aí. É só um adendo aí, porque é o tipo de conversa que a gente tem lá. E que se você quiser ter junto com a gente, faz parte da família Yo. Você tem esse tipo de conteúdo antecipado e ainda tem esse bate-papo super legal do jogo e de muitas outras coisas de anime e coisas todas que a gente conversa lá. Então, beleza? Te espero lá. De todo modo, voltando aqui, você tem aí, dependendo do meta, uma funcionalidade maior ou menor dessa quinta estrela. Ok. Mas, além disso, para finalizar o que essa estrela faz, a cada 3 vezes que você soltar um ult, você vai conseguir penetrar escudo com o seu dano, tá? Então, a Yuri mesmo, que depende bastante de escudo, Lily, que ninguém tá usando, eventualmente, se eu não me engano, Billy novo, também tem escudo, tem uma galera, ou se você usa algum personagem de suporte que dá escudo, uma Fight Soul, enfim, que dá escudo, ou mesmo um Collab, etc, etc, a cada 3 esse escudo vai ser ignorado. Vai funcionar principalmente em personagens que ultam bastante. Maravilha? E é isso aí, galera. Essa foi a minha análise da Arcane Fight Soul, uma das Fight Souls mais importantes, principalmente no meta atual, até o pessoal deixar de usar lama. Então eu tô dizendo, inclusive, pessoal lá dos membros, que ela subiu bem no ranking de prioridades de Fight Soul. Se você quiser, de novo, chamar mais uma vez vocês aí, se quiserem fazer parte, poder dar essa força pro canal, isso é muito importante, porque muitas vezes eu penso, putz, cara, não vou parar de fazer vídeo, sabe, como outros youtubers, principalmente de KOF, pararam. Por que eu não paro? Por que eu não me dedico a solo leveling, por exemplo, ou Genshin, que daria mais view e tudo mais? Por causa da galera que virou membro do canal, que virou uma família mesmo lá, a gente bate papo, às vezes o cara não tem como contribuir naquele mês lá com o membro, não tem problema, continua no grupo, no próximo mês, né, a gente faz alguma coisa, às vezes os caras mandam pix, não importa, galera. Então tudo isso ajuda demais a gente a manter o canal e esse bate-papo que eu tenho lá com vocês, que é bem legal também. Então é isso, eu quero só dizer que eu espero que vocês tenham gostado da análise, que tenha ficado claro, que vocês agora tenham mais noção da prioridade que essa Fight Soul pode ter. Também que tenha ficado claro até que estrela eu acho que vale bastante a pena. E depois as que são mais circunstanciais, como eu falo.
E aquele negócio, deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida. E vocês, de novo, vou pedir lá para os comentários o que vocês acham. Se vocês concordam comigo que essa quinta estrela... Onde é que vocês acham que essa quinta estrela tá? Muito essencial? Não muito? Ah, já cheguei aqui, até aqui, bora. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar aquele like. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.